Partimos de Tria e seguimos até Cons, o rio Mosela. A partir de lá, o rio Sare nos acompanhou até Saarburg. Em seguida, saímos da margem do Sare e subimos continuamente 20 quilômetros até chegar num mirante muito lindo. Depois da descida, chegando na margem do Sare, 2 cachorros me atacaram e levei uma mordida. Os últimos 30 quilômetros seguimos novamente o Sare e chegamos no final da tarde em Wadgassen. Como se pode ver no mapa, nesse dia estamos pedalando paralelo às fronteiras de Luxemburgo e França. O Sare nasce nos Vosgos e desemboca no Mosela. Estamos seguindo o rio por 2 dias. O dia começa perturbado. Um participante tinha perdido a chave principal da sua e-bike. Procuramos por quase 1 hora para recuperar a chave. Ela tinha caído por uma fresta na garagem tipo elevador para o andar inferior. Após um exercício ginástico, a chave novamente podia entrar no seu lugar devido. Fizemos a foto usual com atraso em frente do hotel. Amanhã era mesmo às 9 horas ainda friozinho, e uma camada de neblina e nuvens impediram os raios solares. Os primeiros 8 quilômetros estamos seguindo ainda o Mosela. Em Cons, o Sare desemboca no Mosela, e começamos a seguir esse rio que nos acompanhará hoje e amanhã. Estamos agora avançando para a região que foi o centro da enchente. Und ganz allmählich bricht das Sönnchen sich an der Bahn. Aos poucos as nuvens e a neblina estão diminuindo. E após de 20 quilômetros chegamos em Saarburg. A história dessa pequena cidade bonita é antiga. Já antes dos romanos tinha assentamentos aqui, mas a história do local propriamente dita começou com a construção da fortaleza Saarburg. O nome significa traduzido Fortaleza do Sare. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, fahr mal hinter mir lieber. Ob wir hier schon hin müssen rum oder erst da vorne? Nee, war hier schon. Okay, stop. Não voltar, müssen wir durch das kleine Tor da. Ja, temos que ir pela porta pequena lá. Atrás do outro. E agora vai. Nem sempre, porém, é fácil para o guia de achar o caminho certo, nesse labirinto de ciclovias, calçadas, estradas e ruazinhas. Nee. Certo estou, mas eu não quero pegar a escada. Ja. O Komoot nos levou para uma escada. Isso não vamos fazer, né? Não. Escada também não tenho vontade. Então temos que ir lá, ok. Tá bom? Vamos primeiro voltar. Yeah. A fortaleza foi construída no século X. Ela foi a primeira vez mencionada por escrito num acordo que data de setembro do ano 964. Já em 1291, esse local recebeu o título e os direitos de uma cidade. A sua história é marcada, como muitas outras cidades, pelas guerras. Entre os séculos 17 e 20, ela fez parte da França, da Prússia, da Alemanha, novamente da França e finalmente de novo da Alemanha. Estamos fazendo um círculo pela cidade pequena para passar pelo centro histórico, onde existem várias casas em enxameiro dos séculos 17 e 18. O rio Loik passa no meio da cidade. Vamos seguir esse rio menor nos próximos quilômetros. Ele vai nos guiar para a travessia florestal mais linda da viagem e admiramos a cascata que ele forma no meio desse centro urbano antigo. Uau!
Okay. Let's go. Saindo de Saarburg, deixamos por enquanto o Sara atrás e seguimos o Loic. A ciclovia é formada por uma variedade de superfícies diferentes, asfalto, cascalho e chão batido. Seguindo o rio Loic, passamos por uma região muito linda e pouco habitada. O nosso caminho serpenteia entre as colinas por pequenos campos, florestas, casas singulares e riachinhos. Apreciam as filmagens do pedal e tentam sentir os cheiros e o ar fresco de uma paisagem que enche os olhos com sua beleza. Meu, que caminho bacana aqui. Spitze der Weg hier. Uma rocha alta, chamada de rocha cogumelo, por causa da sua forma, é o marco da entrada na Suíça de Kollesloika. O nome deriva das formações rochosas dos arenitos. Aqui começa um vale estreito do rio Loic, com muitas curvas. A natureza é basicamente intocada. Às vezes parecia que estamos numa floresta antiga encantada. Alles klar, então vou parar porque as pessoas querem fazer uma foto. Quem quer fazer uma foto? Com bicoles. Muito mágico aqui.
mim foi um dos trajetos mais lindos. Gostaria de voltar e explorar cada cantinho desse vale e dessa floresta que na fantasia faz parte dos contos de fadas. Ok. Einfach so die Rechte, ne? Ja. Marido! E a minha foi aonde? Mas o Paulo tem as pernas compridas, né? Ele só levando já passa. Seguimos o nosso caminho com olhos abertos e várias vezes palavras de admiração saíram quase involuntariamente da boca. Bonito é. Uau! Não, mas que cenário, gente! Que cenário! Realmente lindo. Só um momento. Aqui tá muito bonito. Espera só um pouquinho. Não avança. Porque eu quero fazer uma foto dessa. Aqui tá muito bonito. Como é que fora e tudo. Aham. Muito lindo, né? Parece no conto do Fadas. Yeah. Olha que fofinho. Parece mesmo. Ah, estou em João e Maria. É. Ponta. Algoritmo ou nós vamos fazer ou nós vamos ver, porque é muito lindo lá, muito lindo. Vamos ver quando chegamos lá. Como eu já avisei para o roteiro que nós vamos fazer 2 horas a mais, eu acho que vai dar tudo certo ainda.
na frente ist eine Weggabelung direkt in der Kurve. Wir nehmen den linkeren Weg. Ja. Wir nehmen den linken Weg. Ja, beide gehen nach links, deswegen ist der andere linker als der linke. Okay, der linke. Der linke. Guck mal, das hier? Ja, das Da hier. hoch? Ja. Esquerda. O próximo ponto interessante desse dia é um caminho no meio das copas das árvores. Feito de madeira numa altura entre 3 e 23 metros no meio da floresta, essa vereda de 1,25 km leva até um mirante de 42 metros de altura. Tanto o caminho como o mirante não têm degraus ou escadas. Pessoas desabilitadas podem chegar ao topo do mirante sem dificuldades. A propaganda promete uma vista fantástica do mirante sobre toda a região e, em especial, sobre a ferradura do rio Sare, que corta as colinas cobertas de florestas. Não vamos fazer? Não. Eu quero depois ainda pedalar e não ainda... Para não precisar carregar os alforjes, dividimos-nos em dois grupos. Um grupo vigia as piscis e almoça no restaurante, enquanto o outro explora a atração turística. Depois revezamos. O caminho está repleto de informações interessantes e brinquedos para crianças e adultos lúdicos. Não, os maiores sempre é um pouquinho complicado, né? Mhm. Agora, voltamos para almoçar e vigiar as bicicletas enquanto outro grupo caminha para o mirante. A descida pela floresta até o rio Sare, numa rua asfaltada boa com curvas suaves, foi muito gostosa. Mas acabou rápido demais, já que a velocidade das bicis não era uma das menores. Que bonito aqui. Eu gosto dessas gramíneas. Filmei essa cena olhando para trás. Me virei para guardar a câmera e vi um senhor com 2 border collies, muito bem alimentados. Até agora, todos os encontros com cachorros durante os pedais na Alemanha foram bem tranquilos, pois são extremamente bem treinados e educados. Piadas como essa não fazem muito sentido na Alemanha. Mas, vendo o nosso grupo, esses 2 começaram a latir e o dono perdeu o controle. Se lançaram na minha direção. Um deles, de fato, conseguiu enfiar um dos seus caninos um pouco abaixo do meu joelho esquerdo até o osso. Felizmente, ele abriu a boca e não tentou de arrancar um pedaço da carne. O dono, assustado, veio ao encontro e começou com dificuldade a segurar os 2. O grupo seguiu em frente e fez 2 fotos de longe. Enquanto falei com o dono sobre as vacinas dos cães, lavei e desinfetei bem a ferida e, para parar o sangramento, usei uma compressa e faixa que me acompanhou os próximos 3 dias. Fiquei feliz que nada inflamou e que tudo sarou muito rápido. Irgendwann ist immer man das erste Mal. Bist du nie gebissen worden? Nee, noch nie. Ich habe auch keine Angst vor Hunden und nichts, aber die waren irgendwie, haben die sich erschreckt, nehme ich an. Naja, So viele in derselben Uniform und alles. er hat ja keinerlei Autorität über ihn. Nee, das nicht. Os últimos 30 quilômetros, a minha cabeça era mais ocupada com o caminho e a mordida e não filmei muita coisa.
Seguimos o Sare pelas paisagens verdes e lindas formadas de espelhos de água a diversos campos, céu azul e nuvens brancas. 1,5, 1,6 Kilometer ist eine Pause angesagt, bevor wir dann die letzten 18 Kilometer fahren. Chegamos bem em Vatgassen e fizemos ainda uma pequena caminhada antes de terminarmos o dia felizes que nada mais grave aconteceu, fora da chave perdida e uma leve mordida, com um jantar alegre e distraído num restaurante italiano. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.